Cara telespectadora, caro telespectador, estamos aqui com a doutora Ana Coutinho. Doutora Ana Coutinho é uma profissional que eu já conheço há muito tempo, que os profissionais da advocacia previdenciarista conhecem há muito tempo. E assim que eu soube que ela está para lançar um e-book, ela está trabalhando na reta final do lançamento do e-book, que trata, dentre vários temas, mas principalmente do ex-combatente e da paridade desse ex-combatente em relação ao RGPS, eu a convidei correndo para dar uma entrevista para a gente, para contar para a gente isso, né, e para nos deixar bem informados. Então, doutora Ana, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E eu queria saber aí o que é que a gente pode esperar desse e-book. Primeiro, eu quero agradecer ao convite de estar aqui, de estar falando para vocês, para os colegas advogados. Na verdade, o meu interesse maior é de levar informação aos colegas, porque isso é um tema bem árido, é uma coisa muito, vamos dizer assim, é uma coisa muito específica. Então, assim, eu, inicialmente, quando eu falo sobre ex-combatente, eu procuro distinguir os institutos para que a pessoa possa entender, né? Que existe um instituto de ex-combatente no Exército, que é a pensão especial de ex-combatente, que ela já nasce com o nome de pensão, porque ela não é advinda de um benefício, de uma aposentadoria, e sim ela é graciosa, então ela já nasce com o nome de pensão, daí o nome pensão especial de ex-combatente, tá certo? O outro seria o do RGPS e do regime próprio, porque também existe ex-combatente no regime próprio, que são aquelas pensões bem antigas dos ex-combatentes que serviram à guerra, mas que trabalhavam na iniciativa pública. Então, eles tinham o direito de se aposentar com 25 anos de contribuição, diferentemente do que era exigido pela lei, que seria os 35. Então, já tinha no regime próprio e no regime geral. Então, o que é que eu queria trazer para vocês? No regime geral, o que a gente vai tratar especificamente, inclusive isso é objeto de um artigo também que eu estou fazendo para a PREV, é da integralidade da pensão de ex-combatente no regime geral de previdência social e INSS. Porque a partir do ano de 2009, 2010, desculpa, as pessoas, o INSS passou a dar um tratamento diferente às pensionistas que se dirigiam ao órgão para se habilitar a pensão de ex-combatente. O que é que eles passaram a fazer? Eu estou falando isso direcionado ao público que ganhava, claro, acima do teto do RGPS, certo? Então, quem ganhava mais do que o teto, como eu tenho vários casos aqui no escritório, eles reduziam o salário da pensionista, a pensão da pensionista, ao teto do regime geral. O que é que acontecia? Muitas vezes a pessoa ganhava, tem um caso aqui de pensionistas que ganham 25 mil. Você imagine, você ganhar 25 mil e passar a viver com o teto, 6 mil e pouco. O que é que acontecia? A pessoa ficava louca, né? Porque você, imagine a disparidade, como caía a renda da pensionista. Então, passei a pesquisar, porque a Lei 82.13/91, ela diz, no artigo 149, que a pensão de ex-combatente e ferroviário é tratada por uma lei própria, por uma lei específica. Então, a lei específica, nesse caso, é a Lei 5698/71. Então, o operador do direito ele tem que ir para a lei, entendeu? Vai para a Lei 5698/71 para justamente ver se a pensionista faz jus, tem direito ou não, porque não são todas. É verdade que não são todos as pensionistas, os dependentes de ex-combatente que fazem jus a ter o benefício na sua integralidade. Não são todas. Então, a gente vai para a letra da lei pesquisar exatamente isso. O que é que diz a lei? Se o ex-combatente, o instituidor do benefício, a época da aposentadoria, certo? Ele preenchia os requisitos
antes do advento da Lei 569871, a pensionista faz jus à integralidade do benefício, ou seja, o benefício tem que ser revisado para o que recebia o ex-combatente. Então, eu acho que eu fui clara nesse aspecto. Bastante. Doutora, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Esse tal pente fino do Tribunal de Contas da União, não é? Como é? O que está acontecendo e qual o caminho para a advocacia? E aí a sua mensagem vai tanto para os advogados quanto também para aquelas pessoas que se encontram. Olha, o pente fino do TCU, a gente tem que dividir por casos, porque, assim, nos casos de ex-combatente, eu estou falando isso para via administrativa, tá certo? A pensionista, no caso, ela é intimada, né? Ela vai responder uma sindicância, que é um processo administrativo perante o Exército, que tem todos os trâmites, que a gente explica como que a pessoa tem que se conduzir. Enfim, o advogado faz esse trabalho da sindicância, ele tem a opção de cobrar para fazer essa sindicância, entendeu? Para a pensionista. Agora, a gente tem que sempre levar em conta a questão do fato gerador da pensão, porque o fato gerador da pensão, isso já é simulado pelo STF, é o óbito do instituidor. Então, o que é que a gente faz nesses casos? A primeira coisa que eu faço, e que eu aconselho os colegas a fazerem, é pedir uma cópia da pasta do instituidor. Porque, assim, como antigamente o Exército, os militares, eles têm umas pastas que ficam no Arquivo Geral do Exército, que é aqui na 7ª Região. Aí você pede a pasta para você ver qual foi o regramento que a pensão se enquadrava, para dali você patrocinar a defesa do cliente. Agora, é claro que na esfera administrativa, o que é que a gente faz? A gente diz que o que é que a gente diz? A gente diz que, em sendo ex-combatente, o artigo 53 da ADCT diz lá que o ex-combatente ele não pode acumular benefícios, exceto os de natureza previdenciária. Aí, com essa deixa, a gente faz a defesa com base nisso, que a pensionista pode acumular os benefícios desde que seja de natureza previdenciária. Agora, se a pessoa for, claro, na justiça, e a justiça observar os fatos geradores do benefício, então ela diz aqui, você tem uma pensão do Exército, que foi concedida ao ex-combatente, que prestou já relevante serviço à nação, e você tem uma do RGPS. A justiça não permite essa acumulação, mas administrativamente você consegue fazer com que a pessoa acumule, entendeu? A gente já teve vários casos aqui nesse sentido. Agora, eu ainda digo assim, muitas vezes a pessoa tinha condições de implementar uma aposentadoria no RGPS, antigamente, por tempo de contribuição, ainda que proporcional, então ela não entra no mesmo fato gerador, tá? Porque isso, assim, antigamente se tinha a possibilidade de implementar uma aposentadoria proporcional, por tempo de contribuição. Então, muitas vezes a pessoa dizia, não, já fez 25 anos, aí botava aí de ex-combatente, mas muitas vezes você pode rever esse ato, entendeu? Porque isso foi equivocado. E conseguir acumular as duas, receber as duas, mas assim, tudo depende muito da questão do fato gerador, do direito. Então, assim, a gente vai explicar isso bem direitinho no e-book, eu vou fazer isso, eu vou dar modelos, eu vou explicar como, entendeu? E muitas vezes, quando você vai defender, só para fechar aqui essa questão da sindicância, muitas vezes, quando você vai defender a pessoa numa sindicância, você pode, vamos dizer, a partir do momento que você assiste o cliente, o processo realmente ele tem um tempo maior, e o cliente continua recebendo.
entendeu? Porque, na verdade, assim, eles asseguram contraditória, ampla defesa, isso demora um pouco, não é uma coisa em que pese o militar tem um tempo para sindicância, mas se você justificar, entendeu? Se você justificar que você está obtendo informações dos benefícios para poder fechar a questão da defesa, você consegue desdobrar mais um pouco esse período de recebimento, entendeu? Excelente, excelente, doutora Ana. Quero mais uma vez agradecer, abrir espaço para, caso queira nos contar mais alguma coisa, suas palavras Não, finais. eu quero dizer que, assim, eu estou à disposição, que para mim é uma honra. Eu cheguei a uma etapa que eu queria devolver para a vida um pouco de tudo que eu ganhei, de tudo que eu recebi. Claro que hoje em dia a gente tem esse mundo digital que facilita tudo. Na minha época, eu estava lá na trincheira, lutando para aprender o que eu conquistei, o que eu sei, mas, assim, eu quero me colocar à disposição dos colegas e a ordem é a gente dividir o conhecimento, entendeu? Eu luto pela minha classe, pelos advogados. Maravilha. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o À convite. Você disposição. que é nosso telespectador que não Sou, conhecia, viu como a doutora é Ana é muito verdade. competente, se inscreve no nosso canal para acompanhar as notícias, ativa o sininho, curte esse vídeo, compartilha para que mais pessoas possam ver. É. Obrigado, doutora Ana. Obrigado. Tchau, Obrigada valeu. também, foi um prazer.